Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre o Ultimate Cut de Calígula, uma das produções mais controversas de todos os tempos, até hoje motivo de discussão, porque o que acontece na questão da produção, nos bastidores, é simplesmente bizarro. Foram várias e várias versões, várias tentativas de lidar até mesmo no meio acadêmico, com questionamentos sobre quem comanda o filme, o papel do diretor, o papel do roteirista e a transformação na mão de um produtor. Esse produtor era o Bob Guccione, que era dono da Penthouse. O Bob Guccione, nos anos 70, ele começou a entrar muito na indústria cinematográfica de Hollywood, e ele ajudou, por exemplo, o financiamento de Chinatown. Certo dia, uma pessoa muito próxima do Bob Guccione disse para ele o seguinte: a chave para o sucesso não é investir em cinema, mas fazer cinema. Você tem grana, você tem como bancar a produção de um filme que poderia se tornar um épico. E aí o Bob Guccione, dentre tantos projetos, seleciona Calígula. E ele apostava muito também em toda uma vertente erótica que ele queria explorar, sem sombra de dúvida. Só que no momento do anúncio de Calígula, o que chamava atenção era o investimento. Tinha tudo para se tornar, e na época foi o filme mais caro independente já feito no cinema. E o elenco que eles conseguiram também. Peter O'Toole, Malcolm McDowell, Alan Mirren. Então era um grande elenco, era uma super produção bancada pela Penthouse do Bob Guccione. Calígula é uma história sobre conflitos, é uma história sobre poder, e isso pode ser aplicado até mesmo na produção. Existe o Calígula do Gore Vidal, existe o Calígula do Brass, o diretor, e existe o Calígula do Bob Guccione. O Gore Vidal, quando foi chamado para escrever o roteiro e recebeu um salário extraordinário, um dos maiores salários na época para um roteirista, o Gore Vidal pensava no Calígula como uma tragédia de corrupção e poder. Ou seja, como um homem normal acabou sendo corrompido pelo poder absoluto, e ele pensou isso para o roteiro de Calígula. Só que o diretor que tinha sido contratado pelo Bob Guccione, o Tinto Brass, tinha uma outra visão de Calígula e tinha uma outra visão sobre o que fazer num filme do Calígula. O Tinto Brass partilhava da opinião de que o Calígula era uma pessoa que já demonstrava, antes mesmo de chegar ao poder, grande desequilíbrio, e que aí sim o poder absoluto acaba ampliando a loucura do Calígula. Eram visões conflitantes, visões diferentes. Isso acaba gerando um choque muito grande entre Gore Vidal e Tinto Brass, em que o Brass ele pede para o Guccione o controle total da produção. E ele diz que só trabalharia dirigindo Calígula caso ele reescrevesse todo o roteiro do Gore Vidal. Quando o Gore Vidal sai da produção, e ele é expulso do set inclusive, o Gore Vidal tenta fazer o máximo para se distanciar do projeto. Ele dizia que Calígula era o pior filme de todos os tempos, com uma larga vantagem para o segundo lugar. Só que estranhamente o Brass ele acabava recorrendo às vezes para artigos e livros acadêmicos, o que era um tanto quanto confuso, para criar um retrato sobre o Calígula. E eu sei que ninguém vai buscar em Calígula, a versão do cinema de 79, um grande retrato real sobre o que aconteceu, especialmente pela forma como o filme foi lançado. Aqui eu teria que lembrar e recomendar também, para quem se interessar, de uma série do mesmo período da BBC, de 1976, I, Claudius, que fala também sobre o Calígula e que é excelente. De boa fé no período, Tinto Brass começa a produção de Calígula pensando que ele iria trazer uma história sobre depravação moral. 96 horas de conteúdo gravado, que é um número impressionante. Tinto Brass pensava que ele teria total controle, porque ele tinha combinado isso com Bob Guccione. Quando o Guccione vê a primeira hora do corte do Brass, ele decide demitir o Brass e diz assim: isso aqui não é bom o suficiente. Ele via que ele perderia dinheiro, já tinha investido mais de 14 milhões de dólares, o custo final passa de 17 milhões de dólares no período. E aí o Guccione fala: bom, eu preciso ganhar relevância, nem que seja pela controvérsia. Vou chamar o pessoal da Penthouse e vamos tornar Calígula, basicamente, um filme pornográfico. E aí que começa a grande controvérsia, porque ninguém avisou o elenco que a ideia de Calígula, que já tinha sido transformada do roteiro do Gore Vidal, que, aliás, no filme, né, não existe roteiro de Gore Vidal. Existe um crédito de adaptação do roteiro originalmente escrito por Gore Vidal. Então, existiu a transformação do Gore Vidal para a transformação do Brass,
para essa transformação final do Guccione. Tanto é que a repercussão é de choque total. Eu acredito que a crítica mais lembrada da Variety de todos os tempos, sempre referenciada, é justamente de Calígula, em que eles citam, na época do lançamento nos Estados Unidos em 80, que Calígula era o holocausto moral. Então existiu uma base caótica do Brás que acabou sendo revisitada em refilmagens coordenadas pelo Bob Guccione com uma equipe totalmente diferente de profissionais, especialmente na montagem, e até o estudo de Calígula é importante para lidar como a montagem é importante para um filme, porque a equipe basicamente fez um exercício de copiar passagens gravadas pelo Brás e colar com segmentos posteriores comandados aí pela equipe do Guccione. Mas se essa versão dos cinemas de Calígula já foi muito debatida e, como eu disse, é alvo de grande controvérsia, hoje eu quero falar sobre o Ultimate Cut, que é uma versão restaurada que tomou 3 anos de trabalho do historiador Thomas Negovan. Foi apresentada no ano passado no Festival de Cannes e vem ganhando grande visibilidade internacional com estreias especiais e lançamento em home video. Eu diria que essa versão, chamada de Ultimate Cut, eu vou problematizar isso a seguir, ela tem um apelo para, quem sabe, oferecer uma porta de entrada para esse caos total que é Calígula, nem que seja para analisar a importância histórica para o cinema quanto a controle criativo. É uma tentativa do historiador, do Negovan, de criar um intermédio entre a questão da trajetória de poder do Gore Vidal junto da loucura do Brás e dos desejos do Guccione. No que diz respeito à restauração, eu considero que é um trabalho extremamente importante porque ele teve acesso a esse conteúdo que nunca tinha sido explorado e são 96 horas de gravação no total, o que é muito conteúdo mesmo. Então você tem ângulos diferentes, ele faz uma montagem do filme com ângulos diferentes, ele faz toda uma seleção de cenas diferentes também. Eu diria, no primeiro momento, que ele retira os excessos, não coloca essa base erótica, ainda que existam passagens muito fortes e repugnantes ainda nesse corte Ultimate Cut de Calígula, e ele tenta mediar e se aproximar muito mais daquela ideia original do Gore Vidal. Isso tem 2 grandes impactos. Primeiro, estudo de personagem, especialmente do Calígula, e valorização da atuação do Michael McDowell, mas eu também diria que quanto à história existe uma coesão muito maior porque os objetivos estão bem mais definidos. No entanto, eu queria abrir um rápido parênteses quanto à questão artística envolvendo o tal Ultimate Cut ou a versão definitiva. Tem várias e várias definições e nós sempre recebemos isso, especialmente nos últimos 30 anos, virou algo extremamente comum, né? Vender a versão do diretor, a versão especial, a versão definitiva. Geralmente isso ocorre quando um diretor ele teve problemas com o estúdio e depois finalmente teve acesso ao conteúdo que ele queria ter lançado no cinema. Passa por Francis Ford Coppola, Ridley Scott, dentre tantos outros nomes. Só que nesse caso especial, você tem na figura do restaurador uma pessoa que, como eu disse, faz esse intermédio para criar o tal Ultimate Cut, o que rende uma baita problematização quanto a controle criativo, porque ele se coloca na posição também de curadoria do que seria interessante para lidar com a versão do Gore Vidal, mantendo ainda assim o estilo do diretor Tinto Brass. Então existe uma reinterpretação sobre o que seria autêntico e sobre qual seria o projeto original de Calígula. Existe essa renegociação dos significados, portanto. Mas fechando esse parênteses, sem dúvida alguma, o Ultimate Cut é melhor do que a versão de 79, existe uma valorização dos personagens e a trama, pela primeira vez em tantos e tantos cortes diferentes de Calígula, que recebeu versões alternativas para conseguir estrear nos cinemas, pela primeira vez existe uma história para contar em meio a tanto caos e em meio a tantas coisas que acabaram sendo destroçadas durante essa produção. O imperador Calígula, interpretado por Malcolm McDowell, corrompido pelo poder absoluto, mergulha em seu reino de loucura e caos junto de sua irmã e amante Drusilla, interpretada por Teresa Ann Savoy, e de sua esposa Cezanne, interpretada por Helen Mirren, que desempenham papéis cruciais na degradação moral dele. A melhor coisa de Calígula, em qualquer que seja a versão, é o trabalho de design de produção do Danilo Donati. Tem esses cenários luxuosos da Roma,
toda a questão da glória do imperador, significados e simbolismos de luto também. E durante o desenvolvimento, especialmente do Ultimate Cut, você vê como os cenários vão sendo modificados aos poucos para lidar justamente com essa grande queda e loucura do Calígula. Um ponto de extrema importância na história é notar como os significados mudam no que diz respeito à construção dos cenários, então existem integrações de objetos bizarros, o que coloca várias perguntas nessa história e o que traz também significados diferentes a frases e noções do Calígula. Claro que gera estranheza porque é a Roma antiga e que é uma Roma interpretada para essa loucura, para esse caos total. Apesar do material explícito de Calígula do Bob Guccione ter sido descartado aqui, eu faço adendo de que existem ainda assim cenas chocantes, cenas fortes, cenas que causam grande desconforto. Eu gosto bem mais do Ultimate Cut por ter um estudo de personagem voltado à loucura e tirania, que engrandece o Malcolm McDowell porque você realmente acompanha seus desejos e ambições e como o poder corrompe totalmente Calígula. Um outro grande destaque é para Helen Mirren, que nessa versão tem o papel da sua personagem profundamente ampliado. Eu sempre digo que Calígula é um exercício interessante quanto à reflexão sobre a importância da montagem no cinema, porque a equipe de montadores que pegou esse trabalho entre 79, especialmente 80 para lançamento, e foram vários e vários cortes, às vezes dependendo do país o corte era diferente, essa equipe de montadores tentou pegar a base gravada pelo Brass, colando com as cenas explícitas posteriormente filmadas pela equipe da Penthouse. Então, pela primeira vez nesse trabalho de curadoria, pegando a base do Gore Vidal e a loucura pensada pelo diretor, existe um direcionamento para a narrativa em torno do Calígula, não necessariamente do sexo. Por exemplo, existe um grande esforço na versão original dos cinemas para lidar com cortes a partir do choque, a partir de cenas explícitas fortes. Aqui você tem muito mais a questão do poder, do olhar, da corrupção moral. O Ultimate Cut retira os adendos do Guccione, tenta se manter a forma mais autêntica, e eu questionei isso quanto à base do que é Calígula e de qual seria o projeto de Calígula. Quanto à restauração, um projeto impecável, engrandece as atuações e proporciona essa redescoberta de Calígula tanto tempo depois, o que é impressionante. Não é um filme que gera paixões, é um filme que eu acredito que ele é muito mais interessante de discutir quanto a bastidores e quanto à produção cinematográfica. Mas essa versão, ela até que me surpreendeu. Para Ultimate Cut de Calígula, nota 6. Até porque eu pensava que esse caso de Calígula meio que não tinha salvação quando o próprio produtor descarta o projeto, quando o produtor em segredo faz as refilmagens e meio que tenta jogar sua versão mais comercial no caos e controvérsia, mirando apenas o dinheiro. Só que depois, no meio de tudo que aconteceu quanto a banimento, há problemas para lançamento, a recepção negativa da época, Guccione decidiu abandonar os outros projetos épicos, eróticos, que ele teria na Penthouse voltados para o cinema. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!